Alguma pergunta de ontem, irmãos? Pastor, eu acho que você não terminou a questão do Dos ais, DNA, né? DNA de Jesus, terminou? Do DNA, Sim, terminamos. pastor. A gente começou com isso, Claudinei. Ah, tá. Ficou nos Eu ais. tô pulando Terminou alguns nos ais. aqui já. É. Pode falar, alguém, Tobias. Sim, sim. Queria agora saber se as aulas estão sendo lançadas no grupo ou já parou, não está lançado mais. Claudinei. Hum. Qual é a pergunta? As aulas. Está sendo lançado no grupo ou não? Já parou, seu pastor. Algumas eu já lancei lá. As dessa semana ainda não coloquei lá, mas vou colocar. Eu não baixei elas ainda, não. Ah, tá bem, seu Tá pastor. bom? Importante baixar, Claudinei, para o pessoal Aham. já assistir logo. Eu tô sentindo falta do Orlando, Pastor Orlando tá aí. tá? Ô, Orlando, pode ir, Claudinei. Dá uma repensada no AIS, nos AIS não precisa. Claro. Tá tudo claro? Alguma dúvida, irmão, sobre a questão dos AIS? Não estão aprendendo? Se precisar repetir, repete. Entenderam a conexão dos ais com as bem-aventuranças e oração do Pai Nosso e tudo? Boa noite, pastores. Boa noite. Eh, Eu ainda tenho dúvida. Ontem não pude perceber bem. Talvez precisaria mais de uma explicação sobre o assunto. Então, sobre o quê? Sobre os AIS? É isso? Sim, sim, pastor. Como fazer a ligação dos ares e com Inês, as premissas. sim, acho que ele fala mais sobre a questão da lista dos sete, como é que funciona isso, dá aquele seu jeito assim, né? Para eles entenderem a correlação, né? Aham. Por que que nós temos tantas listas de sete, sete cartas, né? Sete dons? Então, o 7 para, né, para um judeu, né, vamos dizer assim, é um número bem enigmático, assim, né? Então a gente sempre vai ver a questão de 7 na Bíblia, né? Sete Espíritos de Deus, né? As sete cartas do Apocalipse. E Mateus, quando escreve para os judeus, Mateus ele escreve em blocos, em sistemas. Diferentemente, por exemplo, de Lucas. Lucas, ele escreve cronologicamente, né? Ele escreve na ordem cronológica, diferentemente de Marcos. Marcos escreve com uma dinâmica, né? Em relação aos acontecimentos, né? De Jesus, as narrativas. Mas em Mateus, por exemplo, Mateus ele é extremamente sistemático, né? Ele constrói um sistema justamente porque os judeus entenderiam isso quando o judeu fosse ler. E a gente está vendo aqui algumas possibilidades desse sistema, né? Que começa claramente lá no entendimento do tabernáculo, né?
isso a gente já vai ver aqui no slide que eu coloquei, eu vou mandar para vocês. A ideia do tabernáculo, que tem 7 elementos, né? E é interessante que esses 7 elementos do tabernáculo vai trazer um desdobramento geral para Mateus. É claro que quando se fala de tabernáculo, o judeu vai entender. Isso se casa muito bom, porque Mateus ele escreve para os judeus para apresentar esse Messias, né? Esse Jesus que era o Messias, esse Jesus que era o Messias prometido, né? Então a ideia é que o judeu que lesse o Evangelho, né, de Mateus, entenderia que esse Jesus que viveu entre eles, né, ele é o Messias que haveria de vir, que os profetas falaram, que todo o Novo Testamento apontava. E é por isso que, diante desse contexto, a gente vê algumas ligações do Pentateuco, por exemplo, com o livro de Mateus. Mateus tem 5 discursos, então o livro de o Pentateuco tem 5 livros, né? Aí você tem apontamentos, tem deserto em Mateus, tem deserto no Pentateuco, né? Tem tentação em Mateus, tem tentação no Pentateuco. Tem o Moisés no Pentateuco, tem o profeta que seria maior do que Moisés, que é Jesus em Mateus. Então, Mateus escreve dessa forma. Então, quando Mateus está escrevendo, ele está entendendo que o judeu que lê vai entender que Jesus é o Messias. Então, a partir do tabernáculo, né, a gente já tem aqui os 7 elementos do tabernáculo, e aí a gente consegue fazer algumas associações, por exemplo. Nas bem-aventuranças são 7 também. Nas promessas são 7, né? Porque são 7 bem-aventuranças com promessa. E aí o Sermão do Monte, ele tem assuntos em relação às bem-aventuranças. E não para por aí. Então, narrativas como a resposta de João, a resposta de Jesus para os discípulos de João, também são 7 declarações. 7 declarações também são o Pai Nosso. O Pai Nosso tem 7 declarações. Então, todos eles se encaixam numa questão, né, de ordem aqui, de sistemas. Isso que o Mateus tá verificando. E lá no capítulo 23 tem os lamentos, né? Como a gente viu ontem. Tem os ais, ai de vós, escribas e fariseus. E a gente percebe também que são 7 ais, são 7 lamentações lá, né? Contra os fariseus, contra os escribas, que também se encaixa nesse sistema sétuplo, né? Que Mateus vem mostrar para a gente. Então, aqui também, ó, né? Os 7 ais também vai se encaixar aqui em Mateus, aqui nesse sistema sétuplo, né? Então, é um sistema, né, que um recurso, né, assim, literário que se usa, né, justamente para se assemelhar com o que o judeu entenderia na época, né? Então, por exemplo, o Marcos, ele vai escrever para os gentios de Roma, né? E vai mostrar Jesus como? Vai mostrar Jesus como o servo sofredor, né? Roma que tinha todos os seus deuses lá, né? De uma certa forma, invencíveis, incomparáveis. Marcos vai mostrar um Deus que vai sofrer, né? E vai cumprir aquilo que a profecia do Antigo Testamento escreve sobre Jesus, né? Então, isso é mais a questão do público-alvo, né? O público que está recebendo ali o livro, o Evangelho de Mateus. Claudinei, acho Oi. que para ficar bem claro, assim, o tabernáculo é Deus habitando no meio do povo. Jesus ele é o templo, né?
que está presente em nós, porque ele tem a presença do próprio Deus. Então ele é esse tabernáculo. Por que que isso é importante? Que tudo tem a ver com o estar na presença de Deus e o reconhecer que Jesus é Deus, quem ele é. Então, por isso que a questão sensorial, os sinais que a gente tem falado, né? E João vai falar isso, aquilo que nós vimos, ouvimos, tocamos, né? No primeiro João. Porque é para reconhecer Jesus como Emmanuel, Deus presente conosco. Ele é o templo, ele é o templo de Deus presente. Então não é à toa que é o tabernáculo. Então a experiência sensorial. Você tem como mostrar um vídeo, Claudinei? Tem uns vídeos na internet do cara. Tem uma reconstrução do tabernáculo lá em Israel. E a experiência do tabernáculo era uma experiência sensorial. É isso que eu queria que vocês vissem, se puder mostrar, né? Seria interessante. Porque você entra, você vê cheiro, Você sabe qual vídeo que é? é só falar, vídeo tabernáculo em Israel, né? Eles mostram. Você quer um curso de teclado de graça? Isso, um curso de teclado meu de graça. Agora, para você que quer, é o seguinte, e não é um cursinho bobo, não. É um curso que é superior. Olha a propaganda aí. É. No Antigo Testamento, há Será que é algumas isso? profecias que tratam acerca da habitação do Senhor para ele, Não, não. todos os povos. A profecia, de certa Pera forma, Tem um vídeo que é só. Eu vou achar aqui. É um vídeo que mostra. É o tabernáculo em Israel, uma reconstrução real, realista, do tamanho do tabernáculo. Eu mostro sempre isso na aula, achei que você já tinha visto. É o. Reconstrução. Esse aqui, ó. Eu vou mostrar. We're at the tabernacle in the wilderness in Israel. Come on in. The priest would do when they're entering. Verse 11, it says, "The life is in the blood." God says, "I'm giving you this blood on the altar in order to atone for your souls, because only blood can provide atonement." So the priest would take. Eu vou tirar o the blood of som. the animal. One second. Aí, Claudinei, pode comentar aí o tabernáculo, por favor. Mas aqui, ele tem. Eles estão lá, né? Tá mostrando o tabernáculo aqui. Aí aqui começa o vídeo, vai mostrar o altar de bronze. Altar de bronze com os chifres, né? Ali a parte do altar, as pontas do altar. Deixa eu ver o que ele vai passar mais. Eu não lembro de você ter passado esse vídeo, não. Ah, eu peguei um ao acaso aqui, porque são vários, né? Mas isso é uma reconstrução real, o espaço exterior, né? O lugar de fora, o átrio, que tinha os dois utensílios, o altar de bronze, onde sacrificava, como ele falou. Não é bem. Acho que eles não fizeram de bronze porque é caro, né? Aí depois atrás vem a bacia de bronze, né? Ah, tá. Oh, parou? Saiu da tela. É eu que fiz besteira aqui, peraí. Voltou. Então essa é a bacia de bronze. Aí ele vai entrar dentro do tabernáculo. O que que fazia na bacia de bronze? Se lavava, né? O sacerdote se lavava com água, depois até do sacrifício. Então o sacerdote se sujava, né? É como Jesus teve que fazer também, né? O André até falou que ele se sujava ontem, né? A gente na parábola do semeador, né? Aí tá dentro. Pode falar, Cruz.
Seu candelabro, né? De ouro, 7 cálices. E ele era continuamente aceso. Então, você chegava ali e você via a luz, né? À noite. Eu tô falando aqui, tá, tá Vai, fechando. por favor. Então, esse é o candelabro, né? Sete castiçais ali no candelabro. É, à direita aqui é a mesa da propiciação, né? Em relação aos pães ali. A mesa dos pães da propiciação. E lá no fundo ali o incensário, né? Essa aí é a mesa da propiciação com os 12 pães. Esses pães eram trocados, né, anualmente no Yom Kippur? Ou era mensal? Não, eles eram trocados. Não era diariamente, acho que era de 2 em 2 dias, alguma coisa assim. Eles comiam, né? Os sacerdotes comiam, isso era parte do alimento deles. Aham. E a palavra em português é proposição. A mesa da propiciação, que não é para confundir, é a tampa lá de dentro. Essa aqui é da proposição. É, não é? Então, Mesa da propiciação. acho que a propiciação é a mesa, é a tampa do tabernáculo, é a tampa. Também existe essa de cima aí, não? Não, essa aí é do incensário, Isso é desculpa. incensário. Mas lá dentro, a tampa da arca, que é chamada a tampa da propiciação. É que o termo é parecido, né? Vê aí, em português, porque em inglês é um pouquinho diferente. É, na tampa da arca era propiciatório. Ah. Mas na mesa do pão também tem mesa do pão da propiciação. Também usa essa palavra. Usa a mesma palavra? Não, na tampa é propiciatório. É, Não porque deve ser a mesma coisa, né? propiciatório ou tampa da propiciação, né? E o significado da palavra é, é proposição, é o sentido Propiciação. de. Oi? Propiciação. Não, proposição é pão, tem a ver com presença de Deus, né? E proposição é isso. E propiciação, eu acho que o sentido é você falou propiciação. Em português é propiciação, né? Em inglês é propitiation, propitiation. Tampa, propiciatório, né? Que a gente chama. Ah, é porque a gente tem uma imagem na internet, então parece que está errado isso aqui. Não, pode estar certo, eu não sei. Então, propiciação é questão, era da expiação, né? O Uhum. sacerdote botava lá o sangue e tudo. Na mesa da proposição tem a ver com a presença de Deus, né? Não são termos muito usados, né? Só lembrando que aonde ele está ali é o chamado de santo lugar, né? O lugar santo. Ainda não é o santo dos santos, né? Então, o sacerdote, ele ia até aí, né? O sumo sacerdote que entrava
no Santo dos Santos, não é isso? É. Então, até o santo lugar tem esses três utensílios aí. O altar do incensário que está mostrando aí agora. É. O, Então, a- a proposição tem a ver com presença e o propiciatório tem a ver com propício, que é adequado, entendeu? Por isso que é lá dentro, é o sacrifício. é porque a imagem está errada mesmo, porque eu estou procurando na internet, só está falando mesmo da proposição. É a imagem aqui que está errada. É, mas é porque os termos são confusos. Eu mesmo tenho que pensar antes de falar. Aí dentro do Santo dos Santos tem a arca e a tampa. Isso. Mas quem foi que perguntou? Não sei se os alunos estão vendo. A razão de ver esse vídeo, né? Claro que aqui não tá rolando sacrifício, né? Você não tem o fogo no altar, não tem a água, o candelabro não está aceso, né? O incensário não está aceso. Mas quando você chegava ali, eu esqueci. Quem é que fez a pergunta? O aluno. É o Fabião, eu acho. Ô, Fabião. Então, o sacerdote, tudo aquilo ali era uma experiência vívida para o sacerdote. Fabião tá aí? Acho que ele caiu. Não, tá aí. Era uma experiência sensorial, né? Real. E Deus estava presente ali, né? Tinha a coluna de fogo também, tinha a nuvem, né? Então, o que que era o tabernáculo? Era a habitação de Deus e ali você estava na presença de Deus. Quando você está na presença, né? Tanto que a pergunta de Moisés, eu quero ver tua face, não sei o quê. O homem tem essa necessidade de estar com Deus, de reconhecer Deus, né? E essa é a grande questão, na verdade, né? Do homem com Deus. Até hoje as pessoas se perguntam onde é que Deus está, como é que eu posso saber que Deus existe, né? Como é que eu posso saber que isso tudo aqui é verdadeiro, a história de Jesus, né? O Deus do Velho Testamento e toda a revelação de Deus. E, obviamente que, né, a pergunta mais idiota que tem é: se Deus existia, então por que que ele não se mostrou para mim, né? Tem gente que fala isso, os ateus de plantão. Então, todo o processo da Bíblia, como é que a gente chama a Bíblia? Ela é a revelação, né, de Deus. A Bíblia ela serve para revelar Deus. Então nós estamos falando Mateus aqui, né, e o Claudinho estava dizendo que a maneira que Deus se revela, né, ela é sistemática, né, nos evangelhos, na Bíblia como um todo. Então o próprio tabernáculo ele já dá indícios dessa revelação sétupla, né? Em Isaías 11, o Claudinei falou, fala, né, dos sete Espíritos de Deus, né? Que vai repousar sobre Jesus, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de força, de conhecimento e temor do Senhor, e o Espírito de Yahweh, né, que vai estar sobre Jesus, os sete Espíritos. Em Provérbios 8, né? É 8? Fala que a sabedoria edificou para si uma casa, edificou para si uma casa de sete Ó, colunas. 9. 9 fala da sabedoria, mas. É. Então, as sete colunas da sabedoria, que é até o símbolo do seminário de vocês aí. Tá vendo o Claudinei ali, ó? Ele tá com o logo do seminário aí. Mostra a camisa aí depois, Claudinei. Que a gente tem que mandar para eles, né? Então, Deus, ele tem. Deus é único, mas ele tem uma apresentação cétupla. Vocês vão pegar em João e vão ser. Ele é o que eu falei, ele é o eu sou, né? Ele é o Deus que aparece para Yahweh. Mas são sete declarações eu sou, relacionadas a sete sinais em João. O João ainda é mais claro que Mateus, não é, Claudio? É mais evidente do que isso.
associado a 7 discursos, 7 narrativas. João, a estrutura dele toda é essa. E por que que é assim? É porque Deus trabalha assim, 7 dias da criação, né? E aí vai. Então, o número 7 não é porque é mágico, não é nada, é porque é a maneira que Deus se revela ao homem e que fala dessas diferentes qualidades ou características. Eu arriscaria até dizer, né, dimensões, né? A palavra dimensão ela é meio mística, mas 7 aspectos, né, de Deus. Eu gosto da palavra dimensão pelo seguinte, porque não é plano, né? Uma coisa, quando estudar Apocalipse, vocês vão ver rapidamente, e aqui já se vê, né, Claudio? Essas associações, elas não são 1 mais 1 igual a 2, elas são meio fluidas, né? Elas estão sempre indo. Tanto que quando vocês fizeram o Sermão do Monte, uma bem-aventurança podia ser estar presente num dos textos ali, né? Numa das perícopes, mas não era a principal, né? Porque parece que aquilo não é uma dimensão só. Não é, você não tem essa impressão, Claudinho? Trabalhando com isso há tanto tempo que é assim, é meio. Uhum. Não é 2D. O negócio É, é mais profundo. Hã? quando eu estava dando aula para o tecnólogo, aí me perguntaram assim: nossa, a Bíblia tem muitos códigos, né? Exatamente por não ser tão evidente, né? Algumas coisas. Aí eu expliquei, obviamente, que não são códigos, né? Mas realmente Né, tem uma uma, sistema, né? e uma maneira até de entender isso melhor, né? Não sei se vai melhorar ou piorar, né? Mas o que que são os 7 olhos que estão em volta do trono, né? Aí você fala assim, imagina você ter 7 olhos. Eu com 2, às vezes, já vejo duplo, né? Já fico assim, turvo. Mas por que que é 7 olhos? Porque os 7 olhos é o que permite ver nessa dimensão cétupla do que Deus é. Deus não é 2D. Deus não é 3D. Deus não é 4D. Deus não é 5D, não é 6D. Deus é 7D. Então é muito mais complexo do que a nossa capacidade de perceber. Então, Deus fez em nós, ele nos fez com sentidos. Tudo que a gente sabe, percebe, acredita, raciocina, planeja, tem a ver com a nossa percepção do mundo à nossa volta, né? Tudo que 80% do nosso cérebro, Fabião, é dedicado a trazer informação para dentro do cérebro e processar. 80%. Por isso que uma das coisas mais fascinantes até sobre Alzheimer, demência e tudo, é você estimular o seu cérebro. Com... É comprovado que se você for fazer exercício físico, que é muito bom, né? Para não ter demência, mas se você fizer ao ar livre, você vai ter muito mais atividade cerebral, vai ativar muito mais seu cérebro do que você fizer dentro de uma academia ou dentro da sua casa. Porque lá de fora tem o céu brilhando, tem o vento batendo na sua cara, tem os passarinhos cantando, tem o cheiro das árvores, né? E aquilo, as pedras se desequilibram, você tem que se equilibrar. Então, você, ao estimular os seus sentidos, você está ativando o seu cérebro, o que é algo extremamente importante para as pessoas mais velhas, né? Não deixarem o cérebro ficar fraquinho. Eu não sei, o Fabião fez uma pergunta, acabou que é uma resposta longa, mas no tabernáculo aqui que foi mostrado, eu estou querendo mostrar aquilo assim, o tabernáculo era como se fosse, entre aspas, o corpo de Cristo aqui, não é? E é aquilo que João fala, você pode ver, tocar, ouvir. Então, Deus desenhou o tabernáculo, e isso para mim é a maior prova de que Deus de Israel é o Deus mesmo, criador de todas as coisas, porque inclusive a maioria das pessoas nem sabe disso, que são 7 sentidos, mas no tabernáculo ele está bem explícito, né, galera? Tá tudo ali. Uma coisa que só a ciência moderna, hoje que as pessoas estão acordando para isso, né? Mas, é, por exemplo, eu não sei, vocês têm muito autismo em Moçambique? Conhece crianças autistas?
É uma realidade muito grande do Brasil e dos Estados Unidos, né, Cláudio? Tem muito autismo hoje. Não tem? Sim, sim. Antigamente a gente quase. Moçambique também tem. Hum. Então, o autismo, com todo respeito, né? Porque é uma doença séria, grave, mas é uma doença que é fascinante em si, né? Porque é apenas. Ela mostra um mau funcionamento dessa capacidade sensorial que a gente tem. Na verdade, um mau, ou vamos, é melhor dizer, um funcionamento anormal, né? Que muitas vezes o autista, o problema do autista tem a ver com esses sete sentidos, né? Inclusive, a terapia ocupacional que trata os autistas, a terapia visa melhorar eles nessa capacidade de perceber o mundo à volta deles. O autista, ele não consegue, né, ter acesso a receber um monte de informação ao mesmo tempo e processar isso. É como se na cabeça dele os sentidos tivessem que passar por um funil. Então ali congestiona, igual o tráfico da beira ali que eu, né, tava falando ali, os carros ficam tudo junto. E para ele é um engarrafa. Então o autista detesta um supermercado, por exemplo, que tem coisas muito coloridas, tem a música e o cara falando, oh, a dúzia de laranjas é, né, sem meticais, não sei o quê. Aí vem o cheiro das coisas. Aí gente passando para um lado para o outro. Ele fica, a mente dele fica muito ocupada, ele tende a ficar irritado. Então, nos sete sentidos, o autista, ele pode, em cada um deles, ele pode ser hipossensível, né? Ou ele pode ser hipersensível. E por isso que o autismo hoje não é um diagnóstico, mas pode ser, né, 40 e tantos, que a gente chama do espectro autista. O que é fascinante é porque às vezes o autista não pode ouvir som alto. Tem outro autista que adora som alto, entendeu? Que gosta de ouvir som alto que ninguém aguenta, porque ele é hipossensível. Tem uns que detestam imagens coloridas e tudo, eles ficam irritados. Tem outros que adoram isso. Porque no fundo é uma anomalia, uma disfunção da capacidade de perceber a informação que entra. Então, por que o autismo é fascinante? Porque o autismo revela exatamente, né, essa disfunção de perceber, né, sensorial. E, na verdade, o Fabião acho que não está aí, mas eu queria responder para ele. Isso é muito. Na verdade, Jesus, Deus, na revelação dele, e essa é a grande. Não é uma metáfora, nem uma analogia, é uma transposição da realidade física para a realidade espiritual. É, nós precisamos, na verdade, o nosso desafio espiritual, Fabião, é aguçar os nossos sentidos para a realidade de Deus, não é? E a gente usa essa linguagem, a gente ver Deus, ouvir Deus, né? E tocar, né? Deus, alguns vão nesse, a gente não. Então, e por isso que a linguagem dos evangelhos ela é totalmente voltada para esses aspectos da vida, né, sensorial. Porque o que estamos tratando aqui é de Deus tentando se revelar ao homem. E agora nos evangelhos é a revelação máxima, Jesus presente, que você pode falar, com quem você pode tocar, ouvir, cheirar, né? E a experiência sensorial com Jesus de fato, né? Por isso que a maior das heresias no primeiro século era o gnosticismo, que dizia que Jesus não veio em carne. E João vai responder isso na carta dele, nesse certo sentido, né? Eu não acho que é só o gnosticismo, mas ele vai dizer: eu vi, eu toquei, minhas mãos apalparam, né? E meus olhos viram, porque é a experiência de Jesus. Os apóstolos viram Jesus, de fato, e por causa disso eles morreram, né? Foram até a morte dizendo que Jesus, de fato, tinha ressuscitado e tudo. Então, nós ainda estamos numa luta sensorial, né? E é por isso que a gente fala, os olhos dos cegos lá, eles não viram, mas viram.
né? Não viram, mas viram. É meio contraditório. Os fariseus vão ficar com raiva. Mas é porque, como eles não viram que o homem Jesus, pelo que eles ouviram, né, e perceberam, eles concluíram que Jesus era o filho de Davi, né? E os fariseus, ao passo que os fariseus achavam que Jesus era um mero homem, né, que estava falando besteira. Então, tudo passa pelos sentidos, né? E pela sua capacidade de perceber, fazer sentido daquilo que você está captando do mundo exterior, né? E processando. Oi? O Valdemiro abriu o microfone, mas. Então, isso que nós estamos falando, não é? Tem tudo, parece que é uma coisa meio mística ou fora assim, mas tem tudo a ver com a disciplina de Novo Testamento dos Evangelhos, porque Jesus veio ao mundo para ser reconhecido como Deus, né, presente, para que nós o aclamarmos como Rei, né, e Salvador na nossa vida. E isso é uma experiência como outra qualquer no sentido, nós precisamos ter contato com Ele, e nesse contato, na verdade, do que Ele fez, a gente incorporar isso, né, deixar isso entrar na nossa mente e aquilo realmente tomar lugar como sendo isso é verdade. Jesus é o filho de Davi. Ele é o meu purificador, ele é o meu Senhor, ele é o meu rei e aquela coisa toda. Então, qual é o desafio? O desafio é declarado na Bíblia. Quando vocês leram o segundo discurso, na volta dos discípulos, o que que eles falam? Ah, os demônios nos obedecem e tal. Tá em Mateus também, né? Acho que tá. Pelo menos em Lucas 10 tá. E eles falam assim: nós temos autoridade. Aí Jesus falando: vocês estão felizes, né? Porque o poder das trevas obedece vocês. Mas ele fala: mas muitos desejaram ver isso que vocês estão vendo, experimentar, né? Ver. Muitos desejaram ver e não viram. E vocês estão sendo privilegiados, porque vocês estão vendo o reino chegar com esse poder. E isso é visível, isso é notório, é perceptível. Mas olha o que Jesus fala. Mas mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, nessa hora mesmo que tudo está acontecendo, Deus presente, Jesus presente, eles fazendo aquilo tudo, Jesus ele já projeta a percepção de algo real para o futuro, porque está falando de nós, né? E talvez do passado também, que nós não vimos com os olhos da carne, nós não vimos Jesus ressurreto com os olhos da carne, mas nós vimos com os olhos espirituais e cremos. Então, há uma elevação do conceito da sensoriedade, né? Material para sensoriedade espiritual. Então, espiritualmente falando, nós podemos entrar nesse tabernáculo e perceber tudo isso, perceber a presença de Deus, perceber Jesus. Jesus é o tabernáculo.